Olá pessoal, tudo bem? Chegamos então à nossa revisão da quarta e última aula de mercados de capitais. Hoje a gente já está iniciando disciplina nova, né? Mas mercado de capitais então é a disciplina que a gente vai ter prova aí a partir de semana que vem. É importante a gente conversar a respeito disso. Lá no Zoom daqui a pouquinho, pessoal, vou abrir. Gostaria que todos participassem. Tem informações importantes a respeito da prova para vocês, tá bom? Vou tentar fazer para vocês aqui a revisão da nossa quarta aula então, né, junto com a revisão do gabarito, né, das aulas atividades aqui para a gente sanar então toda a nossa disciplina de mercado de capitais, certo? Essa quarta aula então, pessoal, nós vamos abordar na revisão os seguintes temas: a importância da análise fundamentalista no mercado de capitais, da análise técnica, que é também conhecida como análise gráfica, e a gente vai conhecer os diversos tipos de gráficos e as suas funcionalidades aqui, que é muito usado no nosso, não só no mercado de capitais, mas no nosso dia a dia de administrador. A conceituação de derivativos, e terminaremos então a revisão com o tema governança corporativa, abordando a sua conceituação e contextualização com o mercado de capitais, combinado? Lembrando, estou no chatzinho aqui do YouTube com vocês, a gente vai conversando aqui, né? Vão mandando fotos aí pra gente aí no WhatsApp aí pra gente registrar, então aí que a gente está realmente fazendo as aulas aí bem bacana para vocês, certo? Análise fundamentalista, nosso primeiro ponto então para conversar e fechar a disciplina de mercado de capitais com vocês. O que é? Podemos conceituar análise fundamentalistas segundo Pinheiro, 2014, página 46, que está lá no livro didático de vocês, como o estudo de toda a informação disponível no mercado sobre determinada empresa, com a finalidade de obter seu verdadeiro valor e formular uma recomendação sobre a compra ou a venda. Muito importante então. O objetivo principal da análise fundamentalista é avaliar o comportamento da empresa para determinar seu valor. Essa análise parte do princípio que as ações possuem valor intrínseco de dentro, que se relaciona diretamente à performance da empresa emissora e com a situação geral da economia. Podemos então afirmar que a análise fundamentalista estuda os valores fundamentais, ou seja, os fatores que explicam esse valor intrínseco de dentro da empresa, o setor que a empresa atua e em segundo plano estuda também fatores de mercado como preço e volume. Tanto que nós vamos ver a questão depois lá na análise gráfica do gráfico de preço versus volume. Muito importante então a análise fundamentalista no mercado de capitais para o nosso estudo de administrador. Esse tipo de análise fundamentalista é uma ferramenta muito utilizada pelos investidores para prever o desempenho futuro de uma empresa em relação ao mercado, ou seja, antecipa o conhecimento dos comportamentos futuros da empresa e, consequentemente, o valor de suas ações no mercado de capitais. A análise fundamentalista procura descobrir supervalorizações ou subvalorizações de ações com base em informações que ainda não chegaram ao mercado. Então, ela é uma ferramenta importantíssima, principalmente para quem? Para os investidores, onde pode ser feita uma previsão de um futuro próspero no mercado de capitais. É importante ressaltar que a análise fundamentalista, assim como outros tipos de análise, pode utilizar-se de duas formas de processo para chegar à conclusão da análise. Os resultados serão os mesmos, apenas o processo é diferente. Então, vamos a eles. Dois tipos então de análise top-down e bottom. Top-down, de cima para baixo. Inicia-se a análise por variáveis macroeconômicas. Os analistas que defendem tal metodologia acreditam que o que move a bolsa no longo prazo são as variáveis macroeconômicas. Por isso, a bolsa de valores deve refletir o comportamento da economia. Bottom, de baixo para cima. Top-down, de cima para baixo. Bottom, de baixo para cima. Quem utiliza tal metodologia
defende que devem ser analisados o comportamento e as perspectivas de cada empresa para se analisar quais oferecem melhor oportunidade de investimento. É bom deixarmos claro que tanto um método como o outro não são excludentes, pois a utilização de um não inviabiliza a utilização do outro. Pelo contrário, recomenda-se a utilização dos dois para verificar que os resultados foram semelhantes e assim aumentar o nível de confiabilidade do meu investimento. Aliás, isso não serve apenas, nesse caso, na prática, para analistas experientes utilizarem a análise fundamentalista, para escolher ações para investimento ou venda. Enquanto a análise técnica, a ser apresentada daqui a pouquinho, nós vamos determinar o momento mais favorável a negociações, para que sejam realizadas as negociações das ações, certo? E falando nisso, então, a gente passa pela análise fundamentalista e chega na análise gráfica ou técnica, né, que nem eu tinha colocado para vocês. Segundo o Pinheiro, lá no livro didático de vocês, podemos conceituar a análise técnica como um estudo de movimentos passados dos preços e dos volumes de negociação de ativos financeiros, com o objetivo de fazer previsões sobre comportamentos futuros de preços. A análise gráfica segue o conceito de que as variações de preços de mercado são dependentes de variações passadas, refletindo no retorno sobre o investimento de qualquer ativo estudado. Informações sobre lucros, dividendos, participação no mercado, grau de endividamento ou liquidez da empresa são irrelevantes, o que não acontece com a análise fundamentalista e por isso são complementares. Para a análise técnica, as séries de preços de mercado apresentam padrões identificáveis e o analista deverá identificar tendências e saber interpretá-las. Os fatores de procura e oferta internos ao mercado são importantes, por isso é necessário entender tais comportamentos. Segundo De Bastiani e Russo, também lá tem esse conceito no livro didático de vocês, entender a psicologia do mercado é crucial, porque ele é arbitrado, ou seja, os impactos dos fatores externos já estão embutidos nos preços e a análise técnica se preocupa com os preços que se movimentam e não com o porquê que eles se movimentam. Pinheiro, também no livro de vocês, afirma que a análise técnica parte de 3 princípios. Importante que a gente colocar esses 3 princípios da análise técnica para que a gente veja realmente no momento de investir essas questões. A ação do mercado reflete todos os fatores envolvidos neste. Por isso, a análise gráfica desse valor é tudo o que se necessita para prever tendência, sem importar a causa disso. Os preços se movimentam em tendências. O conceito de tendências é de grande importância, pois o propósito da análise técnica é identificar a direção que se movem os preços, para tentar assumir posições no começo da tendência. O futuro reflete o passado. Olha só, a história se repete e o investidor tende a reagir de forma similar às situações anteriores. A análise gráfica, ela supõe que, se determinados comportamentos, indicadores ou oscilações funcionaram bem no passado, devem também funcionar no futuro. Bom, é um método, é um princípio da análise técnica. Há muitos anos têm surgido teorias para prever tendências no mercado de capitais. Então, porém, segundo Pinheiro e De Bastiani e Russo, as teorias de Charles Dow e Ralph Elliott são as que mais se destacaram, por isso as mais utilizadas na análise técnica. E nós vamos comentar sobre a análise de Dow e de Elliott aqui bem resumidamente, mas vamos comentar, porque é importante então para os nossos investimentos no mercado de capitais.
A teoria de Dow, com o objetivo de identificar tendências de mercado, ela sustenta que as ações negociadas seguem tendência de alta ou baixa a qualquer momento. E para estudar o mercado é necessária a construção de uma medida da evolução dos preços, por meio de uma amostra representativa de ativos. Já a teoria de Elliott, criada em 1939, e é uma das principais ferramentas para localizar e antecipar fases de ciclo nas bolsas de valores. Essa teoria trabalha com o princípio das ondas, observando que o mercado segue determinados tipos de comportamentos, identificados em formas de padrões ou figuras, ou mais precisamente, ondas, certo? Cada decisão no mercado resulta de informações relevantes e, por sua vez, produz informação ao mercado, o que significa interdependência entre decisões e informações no mercado de capitais. O comportamento dos preços das ações reflete o comportamento dos investidores. Esses movimentos são repetitivos ao longo do tempo e isso possibilita a previsão de tendências. Para que as teorias de Dow e Elliott sejam realizadas, as análises de gráficos facilitam as interpretações e constituem pilares da análise técnica. Daí surge o nome de análise gráfica, como sinônimo de análise técnica, certo? Junto com a análise gráfica, a gente vai ter condição de avaliar tecnicamente se o investimento estará sendo correto ou não. Os gráficos podem, de diversas formas, de acordo com as informações que desejam apresentar. Geralmente, os gráficos registram as oscilações de cotações no decorrer do tempo, sendo os mais utilizados esses que veremos a seguir. Gráfico de linha. Botei o exemplo aqui embaixo, pessoal, do gráfico de linha, que está lá no livro de vocês. Consiste na representação das cotações em intervalos de tempo regulares, unidas por linhas retas. Registra a oscilação do preço de mercado de uma ação ao longo do período, analisando os preços e os preços são representados no eixo vertical e o tempo no eixo horizontal. Muito bacana, porque daí a gente consegue ver a oscilação. O gráfico de linha tem essa característica, certo? Gráfico de volume. Consideramos volume como o valor monetário total ou número de ações negociadas em determinado período. O gráfico de volume também utiliza dois eixos para sua construção, sendo que o eixo vertical apresenta o volume, eixo vertical, volume, e o eixo horizontal, o tempo. Então, ele faz mais ou menos um L, o gráfico de ações. Cada período ele será representado por uma coluna vertical. Por isso que diz gráfico de volume. A gente vai ver nessas colunas o volume que está em proporção ao preço da ação. Gráfico de barras. Registra a evolução das ações ao longo do tempo, por barras verticais. No eixo vertical, apresenta a cotação máxima e mínima. Nesse gráfico, os preços de abertura e fechamento são representados por um traço horizontal. É muito utilizado por apresentar não só a evolução de preços, ou seja, abertura, fechamento, máximo e mínimo, mas também permite visualizar a quantidade negociada de ações. Peguei, por exemplo, ali a questão das ações negociadas na Europa, Estados Unidos e Japão, certo? Onde nós temos o eixo vertical e horizontal e ali os gráficos de barra dessas três localidades, onde vai mostrar realmente a quantidade negociada por ação em determinado local, em determinado país. Gráfico, ponto e figura. Orienta as decisões de compra e venda, com base na interação entre oferta e demanda de determinada ação em um pregão. Coloquei aqui o modelinho para vocês, um pouquinho apagado ficou, mas lá no livro de vocês, na seção 4.2, estará lá tudo expresso para vocês, tá bom? Gráfico de candlesticks, ferramentas
de análise mostra o comportamento psicológico do mercado com foco no curto prazo. Esse também ficou um pouquinho apagado para vocês, mas para vocês terem conhecimento. Seção 4.2 do livro está lá completinho para vocês, tá bom? Certo, pessoal? Passamos da seção 4.1, 4.2 e lá do livro a gente vai para o derivativos, que compõe a seção 4.3. Depois vamos fechar com governança corporativa, que era o foco da nossa aula. Segundo o que derivativos são contratos em que seus preços são ligados a outros ativos, que poderão ser, além de ações, moedas, produtos agrícolas ou índices. Os derivativos existem pela necessidade de negociação antecipada para diminuir as incertezas de variações de preços. Há muito tempo eram utilizados apenas nos produtos agrícolas, negociando a safra antes da colheita. Daí muita coisa poderia acontecer. Os produtores garantiriam a venda e os compradores garantiriam seus estoques. Nesse cenário, havia ainda os que apenas apostavam que tais preços poderiam subir ou cair. Daí os negócios aconteciam. Os derivativos são negociados em bolsas de mercadorias e futuros. No Brasil, é a chamada Bolsa de Mercadoria, a Bovespa, Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. Além de contratos a termos e contratos futuros, pode existir o swap. O que é o swap? Ele é um contrato derivativo por meio do qual os participantes combinam um valor de referência e corrigem esse valor por dois índices diferentes. No vencimento, quem perdeu paga a diferença ao outro participante. Lembrem-se, os instrumentos derivativos podem ser utilizados tanto para a alavancagem financeira da empresa como para a gestão de riscos, minimizando-os e os conhecendo. Operações com derivativos são de alto risco. Podem haver altos ganhos, no entanto, poderão ocorrer grandes perdas. Chegamos ao último tópico da nossa revisão, depois a gente vai partir para a aula atividade, continuo no chat com vocês, daqui a pouquinho eu vou abrir o Zoom, preciso que vocês acessem o Zoom, temos muitas coisas para conversar e orientações sobre a prova. Governança corporativa. Podemos entender a governança corporativa como controle administrativo, no qual cada empresa possui sua estrutura, cada uma com suas características, mas com objetivos semelhantes. No Brasil, é tratada como sinônimo de monitoramento da administração da empresa para a proteção dos stakeholders, nossos investidores, que geralmente possuem interesses econômicos e não participam de tal administração. No Brasil, a atenção às práticas de governança corporativa e maior necessidade de transparência nas informações para os stakeholders, principalmente investidores e interessados em investir no mercado de capitais, iniciou-se nos anos 90, a partir da abertura comercial. O nosso mercado financeiro estava desestruturado, várias instituições em situação de insolvência e várias empresas com interesse em abrir seu capital e ofertar publicamente suas ações. Nota-se que, a partir daí, os órgãos normatizadores deram maior atenção na divulgação de informações ao público, a fim de diminuir informações inadequadas, ou seja, não confiáveis ou atrasadas. Assim, podemos dizer que a governança corporativa diz respeito a tudo que a administração empresarial deve utilizar para garantir que os recursos dos quais ela se utiliza em suas atividades sejam otimizados de forma a assegurarem resultados que atendam ou superem as expectativas dos stakeholders. A governança corporativa deve cuidar também do aumento da capacidade gerencial da empresa para os critérios de gestão, além de assegurar transparência da administração, mas também a convicção que os gestores tenham habilidade, experiência e motivação para aplicar a sua competência e propiciem, a excelência,
Isso garantirá aos investidores uma proteção duradoura e otimizada de seu investimento. Grande chave da governança corporativa está aqui, gente, que os gestores tenham convicção de ter habilidade, experiência e motivação para aplicar suas competências para atingir a excelência, então, empresarial. Certo? Pessoal, vamos para a aula atividade. Sei que ficou um pouquinho longa aqui a nossa revisãozinha, mas é importante a gente passar por isso então, tá bom? Não esqueça, daqui a pouco eu vou abrir o Zoom. Número 1. O investimento em ações é considerado de risco e, portanto, existem vários tipos de análise e precificação. Um dos tipos é a análise fundamentalista, que estudamos primeiramente na nossa revisão. Analise as afirmativas a seguir e depois escolha a alternativa correta em relação à análise fundamentalista. Sobre a análise fundamentalista, ela visa, por meio de avaliação de tópicos que se relacionam com o desempenho da empresa, concluir sobre seus dados históricos? Não, mentira. Não visa não. O seu comportamento é avaliar o comportamento da empresa visando a determinação do valor no mercado? Sim, a análise fundamentalista é isto, ela é uma análise de investimento, então eu tenho que ver o meu valor no mercado. Ela adota a hipótese de eficiência de mercado no curto prazo? Sim, adota. Ela conclui as perspectivas da empresa por meio de tópicos com foco no curto prazo? Também, curto, médio prazo. E para o seu desenvolvimento deve existir as análises de economia em geral da empresa no setor que atua? Não tem necessidade, pois nós já estamos fazendo uma análise de fundamento da empresa. A alternativa correta é a letra C. 2. A análise técnica, é uma importante ferramenta para que os analistas e investidores possam tomar suas decisões de compra e venda no mercado de ações. Assim sendo, em relação aos fundamentos da análise técnica, marque verdadeiro ou falso. Muito bem. Sobre a análise técnica, os preços se movem em tendência? Sim, se movem em tendência. Os movimentos passados de preços são a base para prever o futuro? Sem dúvida nenhuma, está corretíssima. Um tipo convencional de gráfico é o de Candlesticks? Sim, é um dos nossos tipos de gráfico, né? Poderia ser citado aqui o gráfico de barras, o gráfico de ponto, enfim, todos esses gráficos. Então, todas as alternativas, pessoal, da questão 2 estão corretas. A alternativa correta também é a letra C. Número 3. O mercado financeiro é um mercado de risco. Por outro lado, proporciona chances de grandes ganhos. Esse mercado oferece diversas possibilidades de negócios, sendo uma delas os instrumentos derivativos. Em relação aos derivativos, podemos afirmar que somente a alternativa correta, a letra B, possibilitam a realização de negócios de maior porte com investimentos relativamente menores e nível conhecido de risco. Esta é a alternativa correta. Número 4. Podemos entender governança corporativa, também está para a nossa revisão, como controle administrativo no qual cada empresa possui sua estrutura, cada uma com suas características, mas com objetivos semelhantes. Em relação à governança corporativa das empresas com capital aberto na Bolsa de Valores do Brasil, podemos afirmar que a alternativa correta é a letra D. No caso das empresas que estão no novo mercado, o Conselho de Administração deverá se manifestar sobre qualquer oferta pública de aquisições de ações da empresa. Lá no item 4.4 lá do livro de vocês, esmiuça bastante a questão da governança corporativa. Aqui a gente deu uma pincelada na revisão aqui para entrar a ideia junto nas aulas de vocês, para que vocês procurem realmente fazer esse aprofundamento aí da aula então. Certo, gente? Chegamos ao final então da nossa quarta e última aula de mercado de capitais. Espero que a gente tenha conseguido atingir o objetivo de passar para vocês a sequência aqui das nossas revisões de aula aqui, tentar dirimir um pouquinho as dúvidas de vocês, junto com todos os gabaritos das aulas, atividades então,
E vamos nos preparar para a prova dessa disciplina, então. Vou conversar com vocês daqui a pouquinho lá no Zoom, então. Espero que todos vocês, de coração, estejam bem realmente. Muito obrigado pela presença de todos e até daqui a pouquinho no Zoom.